Olá a todos. Nós vivemos num país em que não é para amadores. Para viver no Brasil tem que ser, acima de tudo, um forte. Seja homem ou seja mulher, o Brasil é um país que uma hora deixa a gente muito feliz e em outra hora a gente passa muita raiva. Mas muita raiva mesmo. Mas tem horas que nós temos que parar, pensar, esfriar a cabeça, ouvir as tias do zap, os tios do churrasco, ouvir o tio careca e analisar todo o panorama político para que nós não venhamos a exatamente cometer suicídio. Contudo, porém, todavia, olhar como um estrategista mexe as peças que ele tem disponíveis nos dá muita ideia de como de que realmente se ele está sabendo jogar o jogo ou não. Nós vivemos num país em que a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que estão no poder, elas só se interessam em si mesmas e no seu projetinho de poder particular. Ou até mesmo ser putinhas de um projeto de poder global. Se é que vocês me entendem. Como eu já escrevi no Blogueiros do Brasil, e como eu já até mesmo falei em lives do Gabinete Conservador, as pessoas, lamentavelmente, elas não sabem como o Brasil está realmente aparelhado à esquerda. Tanto que o grande nome que poderia assumir a segurança pública e a justiça no Brasil, que é o Jorge Oliveira, que é exatamente fechamento com Bonoro, ele não vai poder fazer isso pelo simples motivo de, segundo palavras de Jair Bolsonaro, não dá para tirar um santo e descobrir o outro. Ou seja, a Secretaria de Assuntos do Governo, ela ficaria realmente muito desfalcada. Ou seja, faltam pessoas para de confiança do Bonoro e que saibam jogar o jogo político para preencher este quadro. Mas sendo que haviam muitos nomes na minha cabeça, como eu já até falava em outros grupos de WhatsApp do Gabinete Conservador, do Ocupação em Ação, entre outros, que um grande nome, na minha opinião, seria o Benê Barbosa, o camarada que está há anos lutando pelo armamento civil, tá? Porque armamento seguro, população segura é a população que tenha direito à defesa. E população que tenha direito à sua autodefesa, ela tem, logicamente, ela terá direito à vida. Senão os governadores estaduais não estariam querendo nos expulsar de nossas próprias casas, como acontece no estado do Piauí, por exemplo. Mas continuemos o jogo do poder em Brasília. Nós sabemos que o muso Sérgio Moro não é mais muso, mas na verdade ele não passa hoje em dia de um Judas Iscariotes. Não é verdade? Afinal, ele assinou, junto com o Henrique Mandetta, a portaria de número 5 de 2020, portaria conjunta que dá plenos poderes para governadores e prefeitos municipais fazerem o que estão fazendo com a população brasileira, colocando a população brasileira num completo e total cativeiro. Mas o que o Bonoro pode fazer nessa sinuca de bico, sendo que também o STF amarrou algumas de suas mãos? Como o Bonoro, diferente de outros presidentes da República que nós tivemos, o Bonoro ele usa de telepatia e, como diria o nosso querido e já falecido Stephen Hawking, Bonoro também ele usa o dedo do pé para poder também jogar esse jogo complexo de xadrez que é a política brasileira. Então vamos lá. Vamos primeiro ao pivô de toda a confusão. No meio da crise do vírus chinês, nós temos exatamente um diretor de Polícia Federal que já desde o ano anterior, de 2019, já está pedindo para sair, porque o Bonorito ele quer saber quem mandou o doente mental matá-lo.
Só que exatamente o diretor da Polícia Federal fazendo corpo mole e não está querendo exatamente investigar quem mandou o doente mental matá-lo. Sendo que o doente mental ele é tão bom que ele não conseguiu ser bem sucedido em sua missão em glória. Mas continuando o assunto. Aí o que aconteceu? Sérgio Moro ficou magoadinho porque esse camarada era de Curitiba, homem de confiança dele, e o Moro ele simplesmente ele já vinha num processo de traição de Bolsonaro a partir da portaria interministerial assinada com Henrique Mandetta, que é de número 5, que exatamente permite a governadores e prefeitos fazerem da população brasileira cárcere privado. Ou seja, aquilo que o Freixo fez lá atrás no Congresso Nacional, ferrando com o pacote anticrime e também ferrando com o decreto das armas dado pelo Bolsonaro, que é o decreto de armamento civil, isso fez com que a população ficasse plenamente refém de abusos de autoridade realizados por PMs e guardas municipais contra idosos, mulheres e crianças. Mas vamos continuar aqui. O que Moro pegou e fez na sexta-feira? No dia... Sexta-feira, dia 24. Ele entregou o boné e meteu o pé e foi embora. Até aí tudo bem. Só que ele começou a falar que Bolsonaro simplesmente ele queria intrometer-se na Polícia Federal, falando que exatamente faria uma indicação política para o cargo. Mas aí eis a questão, né, Sérgio Moro? Cadê as provas? Mas vamos continuar um pouco mais na leitura desse jogo de poder. Quem seria o novo ministro da Justiça, sendo que já estava pré-determinado pelo próprio Bolsonaro, que tem a prerrogativa da Lei 13.074 de 2014, exatamente tramitada exatamente na qual a Dilma Rousseff fez tramitar no Congresso Nacional, com aquele jeito, com aquela governabilidade que todo mundo bem sabe como é que funciona aqui no Brasil. Aí foi promulgada essa lei que dá plenos poderes para o presidente da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Beleza, maravilha. Contudo, todavia, quem seria o novo diretor da PF? Exatamente, o diretor da PF é o novo diretor, é o ex-diretor da BIM, Leandro Ramagem, tá? Ou seja, e com quem está ligada a ABIN? General Heleno. Tá? Por quê, General Heleno? Porque General Heleno, ele é diretor, ele é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que exatamente ele tem a seguinte função de ver toda e qualquer ameaça contra a segurança nacional e traçar estratégias para combatê-la. Tá? Mas continuemos. Vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Continuemos. Contudo, porém, todavia, sendo assim, o general Heleno teria um homem de confiança dentro da Polícia Federal que pode lhe passar informações sobre perigos potenciais contra a segurança nacional. Embora a diretoria da Polícia Federal seja um cargo exatamente de escolha privativa e exclusiva da Presidência da República, então Bolsonaro, a hora que ele quer e que ele bem entende, ele coloca quem ele quiser, tá? Independente de quem seja o secretário de Segurança Pública ou não. E quem será o secretário de Segurança... O secretário não, o ministro de Segurança Pública e da Justiça. Uma pessoa que já estava dentro do governo, que é o advogado-geral da União, André Mendonça, que um certo baixinho da Kaiser tanto detesta. Segue o jogo. Seguindo esse jogo, André Mendonça sai da Advocacia Geral da União para assumir a pasta da Segurança Pública. Porém,
quem será o novo advogado-geral da União? Vamos recapitular exatamente para sexta-feira, quando estavam falando... Sexta-feira não, sábado, quando estavam falando... Sexta-feira não. Vamos voltar para quarta-feira, quando, se eu não me engano, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, anunciou o plano Marshall para a recuperação do país, tá? De fomento das pequenas indústrias e do artesanato nacional para se fazerem equipamentos e também para se fazerem não só equipamentos complexos como máquinas, como respiradores, mas também para fazerem equipamentos de proteção individual, como máscaras e capacetes e luvas, entre outros. Tudo feito dentro do país, tá? Com o objetivo de fomentar a economia. E começou a haver a fofoca. Guedes vai cair, Guedes vai cair, e Guedes vai cair, caiu Guedes, Guedes vai embora, tudo baseado em quê? Quando começou, há 3 semanas atrás, Bolsonaro falou que depois da crise do coronavírus, ele faria sérias mudanças no quadro ministerial, tá? E depois dessa coletiva dada pelo Braga Neto, na qual o Paulo Guedes não estava na coletiva, sendo que ele é o ministro da Economia, o posto Ipiranga do Bonoro, muitos começaram a cogitar que Guedes cairia. Afinal, estão falando que Guedes vai cair desde o ano passado. Mas, toca o barco. O que aconteceu exatamente na sexta-feira? Moro entrega entrega o boné, mete o pé, vai embora e sai atirando em geral. Beleza. Tanto que até agora, tudo que é apresentado de verdade pro Moro, ele fala que é tudo fake news. Ou seja, Moro já está jogando no outro time ou ele nunca fez parte do nosso time. Vamos lá, vamos tentar entender. Voltando para Paulo Guedes e Braga Neto. Aí a imprensa começou a cogitar que em breve o Guedes cairia. Sendo que, no pronunciamento de sexta-feira, Jair Bolsonaro ele levou para lá todos os ministros. Todos os ministros. Com exceção do Moro, que já tinha pedido boné às 11 horas da manhã de sexta-feira. E exatamente ele expôs os motivos pelo qual ele demitiu o Valeixo e no qual também ele não cedeu à pressão do Moro, que, dando-se a entender que não era na verdade uma pressão. Na verdade, Moro estava chantageando o Bolsonaro. E que o Bolsonaro tem provas. E o que acontece? Quem apareceu ao lado do presidente? Todos os ministros. Inclusive Paulo Guedes. Mesmo que de máscara. Mas ele estava lá. E se ele estava lá, ele ainda continua sendo ministro da Economia. E continua o jogo. Ontem, na segunda-feira pela manhã, quando ele apareceu no Palácio do Planalto, apareceu o Bolsonaro, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e também apareceu o Paulo Guedes, e apareceu também se eu não me engano, o presidente do Banco Central, tá? Que é o Roberto Campos Neto. Se eu não me engano, era ele mesmo, o presidente do banco. É ele e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E falando exatamente sobre o que o Brasil está tendo e terá que fazer para retomar o crescimento, sendo que o Brasil já está falido para esse ano. Agora, tudo que será feito é um esforço para tentar fazer com que o Brasil ressuscite para ano que vem, tá? Ou seja, aquela narrativa de que Paulo Guedes iria sair do governo, com essa entrevista coletiva na segunda-feira de manhã, foi por água abaixo. Mas vamos continuar. Segue o jogo. Se Paulo Guedes está tão fraco, por que ele fez essa coletiva? É porque com certeza ele está mais fechado do que nunca com o nosso Bonoro. Afinal, Paulo Guedes é um namoro antigo. E esse casamento não vai ser desfeito assim, não é verdade? Linguagem do próprio Bolsonaro, tá? Isso não é falando que os dois são homossexuais, não, porque tem gente muito idiota nesse país. Mas
a pergunta que não quer calar. Se André Mendonça saiu da AGU e foi para o Ministério da Segurança Pública e Justiça, quem assumirá o seu lugar? Vamos lá. Quem assumirá seu lugar é José Levi Melo do Amaral Júnior. Quem é José Levi Melo do Amaral Júnior? Ele começou no governo Bolsonaro como o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, ele trabalha dentro do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Ele é procurador federal já desde 2000, ele é colunista da Conjur e exatamente ele comunga dos mesmos objetivos de Paulo Guedes de desburocratização da economia e redução de impostos gradativamente. Ou seja, José Levi Melo do Amaral Júnior, ele é o novo advogado-geral da União, indicado por quem? Paulo Guedes. Ou seja, se o Paulo Guedes está fraco, né? Se o Paulo Guedes está fraco, pombas, imagine se ele estivesse forte, hein? Ou seja, o Brasil não é para amadores. E, se o Brasil não é para amadores, nós temos que saber ler muito bem as coisas que acontecem à nossa volta para sabermos como é que funciona o bastidores do poder. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E saiba que sempre temos um vídeo por semana para deixar você por dentro das manifestações e por dentro também de algumas coisas que passam despercebidas dentro da política do país. Um abraço a todos e curtam, compartilhem o vídeo. Uma vez por semana tem sempre live do Gabinete Conservador na terça-feira, tá? Na terça-feira não, todo domingo às 3 da tarde, live do Gabinete Conservador, que sempre tem assuntos com resumo da semana, tá? E vejam também o site Blogueiros do Brasil, que sempre tem artigos interessantes para você entender um pouco mais sobre o que acontece no nosso país. Você que é conservador, por favor, apoie a mídia independente. Independente, mas que está fechada com o Brasil e fechada com o Bonoro. Um abraço a todos e uma excelente semana para nós.